Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade. Energia racional, 766, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 776, volume do histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações, e vão se transformar para a categoria de bicho irracional. E se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética, bicho de 2 pés, bichos de 4 pés, e por todos serem filhos do eixo da terra, vão correr toda essa hierarquia do chão, com um garfão na mão, para espetar os materialistas, para verem se deixam de ser materialistas, porque os materialistas dizem, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e sempre eu. Esquecem que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmos se destroem. São egoístas, são pretensiosos e por isso não usam a verdadeira fraternidade para encarar o próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. Se existisse a verdadeira fraternidade, não existiria fome no mundo. A fase do pensamento terminou em 1935, e assim terminou a fase de monstros, a fase dos selvagens e a fase dos civilizados. Agora, a fase é da racionalização dos povos, porque quem está governando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E quem governava antes da energia racional, a natureza, era a energia elétrica e magnética, e tudo era muito baratinho. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E estamos na era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até ficarem prontos para ficarem com desenvolvimento do raciocínio para voltar ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E também estamos na fase do 3º milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça, através da cultura racional. E todos têm que desenvolver o seu raciocínio,
Embora sendo de raça racional, todos têm que desenvolver o seu raciocínio para depois de prontos poderem voltar ao seu estado natural. Depois de desenvolvido, volta ao estado natural, porque é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para, depois de preparada, ser desenvolvida pelo raciocínio. E depois que estiverem prontos com o desenvolvimento do raciocínio, vão para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E cada povo inventou seu Deus. Um inventou Buda, outro inventou Maomé, outro inventou Jeová. Todas essas religiões estão fazendo tudo para vencer e vão acabar vencendo, porque estamos no desenvolvimento do raciocínio e através da cultura racional. E o habitante do mundo racional está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu verdadeiro mundo de origem, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a inflação está dominando todos. Todos sendo dominados pela inflação, porque ninguém pode fazer mais empréstimos, porque os juros são altos demais. E estamos a caminho da falência, a falência de tudo. Tudo que o pensamento e a imaginação fez está a caminho de falir, porque está aí a falência do pensamento, porque o pensador perdeu o direito de viver, e por isso o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador for fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de trem e perder a vida, o pensamento não avisa, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se o pensador tiver que viajar de automóvel e sofrer um acidente qualquer, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. A mortandade tem sido muito grande, porque a vida tem sido de desastre, porque a vida é dos desastres. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar, foi feito para dar uma chuva de pau nos pensadores. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para, depois de bem preparada, voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até que a humanidade fique pronta para desenvolver o seu raciocínio na cultura racional, que é ser um corpo de energia de vida eterna,
com o seu progresso de pureza, e a coisa no mundo inteiro está preta. Na África, o país mais quente do mundo, caiu uma chuva de geada. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar em animal irracional, porque a transformação é feita pela energia magnética, e por isso os bichos quadrúpedes são ferozes, porque são feitos pela energia magnética. E por isso nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói e vão se transformar em verdadeiros Exus, porque são filhos do eixo da Terra, para espetar os materialistas que acreditam que a matéria tudo é. Não pensam que nasceram para sofrer e morrer, porque são os conjuntos de ruínas reunidas que por si mesmos se destrói. E não sabem quem são, não sabem por que assim são, não sabem de onde vieram, para onde vão, e não sabem para onde irão. Irão para onde? Irão para o mundo racional, através do desenvolvimento do raciocínio, voltando ao mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna, somente depois que o raciocínio estiver desenvolvido. Então serão os corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E muitos terremotos e muitos vulcões em chamas. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando para depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, depois que estiverem prontos, voltarem ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. A matéria está no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E a matéria está no seu fim. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Essa escrituração é muito instrutiva, porque é o conhecimento do verdadeiro ser da pessoa. E vão acontecer a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E a discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. E ninguém sabe dia de amanhã. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para que a humanidade possa desenvolver o seu raciocínio. E depois do raciocínio desenvolvido e pronto pela cultura racional, vai para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. No princípio, aliás, no primeiro mundo, o mundo racional. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, para que todos conheçam o mundo de sua raça
e saiba como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas tem que desenvolver o raciocínio para voltar para ele. Depois que desenvolver o raciocínio, depois do raciocínio desenvolvido, volta para o mundo racional. Com o seu corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para a categoria de animal irracional, porque são feitos pela energia magnética. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para, depois de toda a humanidade desenvolver o seu raciocínio, voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Então, vai conhecer a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E está uma mortandade muito grande no mundo inteiro. A fase do pensamento terminou com todos os seus feitos e estão a caminho da falência. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque a natureza é de transformações. E todos são gananciosos e ambiciosos. A fraternidade diz: não fazer ao próximo o que não quer para si, o que não quer para si mesmo. E por isso a fome está em todo lugar, em todas as nações do mundo existe fome. Nem parece que passaram a saber quem são, a saber o porquê assim são, a saber de onde vieram e a saber para onde vão. Para onde vão? Para o mundo racional. Para onde vão? Para o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque o mundo do verdadeiro Deus, tudo lá é puro, limpo e perfeito, e todos estão fazendo tudo que podem para ir para junto de Deus. Estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E essa deformação está a caminho de acabar, porque tudo que tem princípio tem fim, e chegou o fim de serem assim, porque tudo que tem princípio tem fim. O mal terá o seu fim, que todos aí vivem mal, vivem todos atrapalhados, desconsolados da vida. E há milhões de milênios que vem o mundo nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando a humanidade para desenvolver o seu raciocínio. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido e prontos pela cultura racional, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E essa deformação teve princípio e terá seu fim. E está ao fim, essa deformação, a transformação, deformação e transformação racional. E estamos na fase do terceiro milênio, que é todos passarem a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas, para isso,
têm que desenvolver o raciocínio. Depois que desenvolver o raciocínio, estiverem prontos pelo desenvolvimento do raciocínio, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E esse mesmo já está no fim, no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E os materialistas não reconhecem isso. Há milhões de milênios que a natureza vem tratando de aperfeiçoar a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até que cheguem todos ao ponto de desenvolver o seu raciocínio. E depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos pela cultura racional para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E todos são filhos do eixo da terra, são Exus, e vão pegar no garfão para acabar com os materialistas, apertar os materialistas até eles deixarem de ser materialistas, porque não existe a verdadeira fraternidade. A verdadeira fraternidade não queira para si o que não deseja para os outros. E os materialistas estão deixando todos serem liquidados pela fase do pensamento, porque terminou a sua fase. Culpados disso são os materialistas, porque os materialistas pensam que são donos da matéria. E estamos no terceiro milênio, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Depois do raciocínio desenvolvido, é que poderão voltar ao seu verdadeiro estado natural. Volta ao seu estado natural depois que desenvolver o seu raciocínio através da cultura racional. Então, serão um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo racional. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando todos para desenvolver o seu raciocínio, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para desenvolver o seu raciocínio na cultura racional. Quando estiverem prontos pela cultura racional, vão voltar ao primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a matéria não passa de um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a natureza, há milhões de milênios, que vem preparando a humanidade. Isso há milhões de milênios. Vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Quando estiverem prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, volta a ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E essa vida teve o seu princípio e terá o seu fim, porque é uma vida mal organizada. É um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural. Quando a energia racional aprontar toda a humanidade, aí estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque a verdadeira energia do verdadeiro Deus são puras, limpas e perfeitas,
e nunca há mal que sempre dure. Por isso, essa deformação e transformação racional está no fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Então, aí, por desobediência, foram chamados à atenção muitas vezes, mas não quiseram dar atenção, porque estavam no caminho errado, deformados e transformados. E esse conjunto de ruínas reunidas, sem pé nem cabeça, há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando assim a humanidade, a natureza, há milênios para desenvolver o seu raciocínio. Para depois que o raciocínio estiver desenvolvido, voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 777, volume do Histórico.